Olá, seja bem-vindo à terceira videoaula da Semana do Treinador de Excelência. Na primeira videoaula, nós conversamos sobre a inspiração. Na segunda videoaula, você viu sobre a confirmação de ser um treinador. Ontem você recebeu um e-book exclusivo falando sobre o caminho, a subida rumo ao pódio, a subida do sucesso como um treinador de excelência. E hoje nós vamos conversar sobre as leis do poder. Como funcionam essas leis do poder para potencializar o sucesso de um treinador de excelência. Treinador, você nunca se perguntou como aquele treinador teve tanto sucesso ao longo da carreira, como que de repente aquele outro treinador teve um atleta que chegou ao sucesso esportivo, à excelência, ou aquele treinador que é inspirador, que tem os seus atletas sempre numa vibe bacana. Ao longo da minha carreira profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar e estar ao lado de inúmeros treinadores de excelência, treinadores realmente inspiradores. E ao longo desse período, eu consegui selecionar algumas leis, algumas tomadas de decisão que vão ajudar você a melhorar o seu relacionamento interpessoal e também potencializar a sua caminhada rumo à excelência. E nessa terceira videoaula nós vamos falar sobre as leis do poder. Eu selecionei as 10 principais leis do poder, voltadas para o treinador de excelência, claro. Vamos lá! A primeira lei do poder fala sobre a sua reputação. Mantenha a sua reputação e proteja ela com a sua vida. O que quer dizer isso? Que você tem que manter essa reputação, aí, o exemplo de treinador, o exemplo de inspiração. E você tem que proteger ela, blindar a sua personalidade, a sua reputação com tudo que for possível, com unhas e dentes. Você não pode manchar a sua reputação, você não pode manchar a sua personalidade. Você tem que ser forte, tomar as suas decisões com clareza e manter a sua postura. As suas decisões, é claro que você vai poder ser flexível, né? Obviamente ninguém é dono da verdade, mas a sua postura e a sua reputação, essas têm que ser invioláveis. Lembre-se, uma boa reputação vai te ajudar a vencer como treinador de excelência. Então fica a dica número 1 de mantenha a sua reputação idônea, mantenha a sua reputação sólida e mantenha a sua reputação blindada. Lei número 2, vença com ações, nunca com discussões. As discussões, elas geram ressentimentos, geram às vezes mágoas, então vença com as ações. Isso vai fortalecer a sua chance de liderar uma equipe, seja ela dos atletas ou a equipe multidisciplinar. Para ter uma carreira vitoriosa, você precisa ter ações. E essas ações têm que ser demonstradas, né, para que as pessoas entendam o processo que você quer. E não discussões como se fosse uma verdade absoluta. Tome cuidado quando você é firme numa decisão para não discutir ou gerar conflitos. A dica número 2 que fica para você é, ao invés de discutir, ao invés de falar sobre aquela ação, demonstre o que você quer. Por 2 motivos. Que vai ficar tudo muito mais claro, e segundo, que as pessoas vão perceber que realmente você sabe o que está fazendo. Lei número 3. Evite pessoas infelizes e com falta de sorte. Essas pessoas, elas drenam a sua energia, tanto emocional quanto física. Nós conversamos na primeira videoaula sobre o ambiente, como manter o ambiente inspirador. E se você está próximo de pessoas infelizes ou que têm falta de sorte, essas pessoas vão conduzir você à falha, involuntariamente. Então a dica número 3 que fica para você é: associe-se a pessoas de sucesso. Se você deseja realmente o sucesso, a excelência, associe-se a pessoas, participe próximo dessas pessoas. Lei número 4. Não construa uma fortaleza e se isole do mundo. Então não fique blindado atrás de um conhecimento, atrás de uma informação ou atrás de uma
de uma postura, porque isso é muito perigoso, te deixa vulnerável. É importante que você mostre as informações, é importante que você fique exposto à sociedade. O isolamento provoca duas situações. Uma, as pessoas não vão conhecer seu trabalho, e a outra, você não vai ter acesso às informações. O que é importante para um treinador de excelência, ter informações rápidas, ter informações atualizadas. Então é importante que você esteja exposto, que você esteja aberto a receber informações, mas também passar essas informações. A dica número 4 é: não construa uma fortaleza e se esconda dentro dela. Lei número 5. Concentre suas forças no seu foco. Não disperse a sua energia, em vários pontos, em várias metas. Tenha foco e não ataque em inúmeras direções, inúmeros pontos. Lembre-se, é importante que você tenha um objetivo e chegue até ele. Lembre-se, a intensidade sempre vence a dispersão. A dica número 5 que eu deixo para você, na verdade, é um conselho que eu recebi de um grande treinador olímpico. Ele falou o seguinte: Eros, você só precisa ter mas tem que ter que chegue àquele ponto que você deseja. A partir do momento que você conquiste esse primeiro ponto, primeiro posto que seja, como se fosse, por exemplo, uma medalha olímpica, você vai aprender o caminho das pedras. Então a dica número 5 para você é: consiga o primeiro sonho, com todas as forças e intensidades. Não divida teu foco em vários pontos. Lei número 6. Reinvente-se constantemente. Contudo, seja você mesmo o arquiteto da sua personalidade. Não deixe que as outras pessoas criem a sua personalidade, digam quem é você ou quem você deve ser. Crie a sua personalidade, reinvente-se constantemente. A dica número 6 que eu deixo para você é: seja maleável, mude a sua personalidade de acordo com o seu crescimento profissional, mas você seja dono dessa criação. Quando eu falo para você reinvente-se, isso está muito ligado com o seu crescimento, com a sua maturidade, com a sua maturação como treinador de excelência. Você vai perceber que muitas das atitudes que você tinha lá no começo, ou com as equipes de base, ou mesmo com as equipes de rendimento, são atitudes que você naquele momento tomou decisão. Mas com o passar dos anos, você vai perceber que talvez aquela tomada de decisão não foi tão assertiva, não foi correta. Mas esse processo de reinventar-se, processo de maturar, faz parte do treinador de excelência. Lei número 7. Seja forte quando entrar em ação. Tenha certeza do que você está fazendo quando você começar a entrar em ação, seja na parte de preparação do teu atleta ou seja na sua preparação como treinador. Nunca tenha dúvida do que você está fazendo. Se você tiver dúvida, não faça. Revise todos os procedimentos antes de entrar em ação, pois um erro nesses procedimentos pode levar você ao fracasso. E os atletas, a sua equipe, ela quer o quê? Ela quer uma pessoa corajosa, uma pessoa vitoriosa. Então, se você pretende ser o líder, se você pretende ser um treinador de excelência que inspire, planeje tudo, teste tudo antes de entrar em ação. Uma vez que você entra em ação com um bom planejamento, bem estruturado, a chance de vitória e de acerto é máxima. Lei número 8. Planejamento e comprometimento. Planeje cada passo constantemente e seja comprometido com cada passo e cada meta desse projeto seu. Mais uma vez, sendo o projeto esportivo, o plano esportivo do seu atleta, assim como o plano de construção do treinador de excelência. Eles estão em paralelo. Nenhum planejamento ele é imutável e muito menos você não vai se deparar por obstáculos. A diferença é que você estando preparado e comprometido com o seu planejamento, você vai utilizar esses obstáculos
para aumentar o teu poder de confiança, para melhorar os tipos de ações a ser tomados. E ao longo do tempo você vai crescer, você vai maturar como um treinador de excelência com esses erros e acertos que você teve. A dica número 8 que eu deixo para você, então, é planeje cada passo do começo até o fim, mas seja flexível. Lei número 9, cuidado com a vitória. Como assim cuidado com a vitória? A vitória não é nossa meta? Obviamente que sim, seja ela esportiva ou seja ela na construção do treinador de excelência. Mas a vitória também traz um degrau a mais. Cuidado para não subir a cabeça à vitória. Cuidado para não tornar-se arrogante com a vitória. Isso pode te trazer a degraus abaixo. Excesso de confiança também é prejudicial. Isso pode te levar a um risco não calculado. Isso pode te colocar a uma queda, a um fracasso. E além disso, pode gerar inúmeros inimigos desnecessários. A dica número 9 que eu deixo para você é: estabeleça uma meta, tenha teu sonho, mas não deixe com que ela tome conta e suba a sua cabeça. Lei número 10. Mantenha-se disforme. Ao longo da construção do treinador de excelência, você vai ter uma forma física, uma forma vulnerável ao ataque. Então, cuidado que ao longo desse processo de formação de um treinador de excelência, você vai ter inúmeros tipos de ataque, pseudo-amigos, privações, etc. O caminho é muito duro, o caminho é muito longo, ele é tortuoso, mas vai te levar ao sucesso. Mantenha-se fluido, mantenha-se instável. Assim, ao longo do tempo, você vai ter a possibilidade de adaptar-se a cada situação. E assim o teu aprendizado vai ser um pouco mais constante e muito mais satisfatório. A dica número 10 que eu deixo para você é: nunca aposte numa situação estável. Sempre tenha uma postura com que você possa ser flexível ao ambiente, às situações de crise, às situações de caos. Há um obstáculo à sua frente, então não seja limitado, tenha uma amplitude de visão, seja flexível. Essas são as 10 leis do poder, as 10 leis principais que eu consegui montar ao longo dessa carreira e associar com o crescimento e desenvolvimento de um treinador de excelência. Você, treinador em formação, que busca excelência, busca sucesso, gostaria muito que você utilizasse essas 10 leis. Elas vão ficar aqui, descritas aqui embaixo no vídeo, e você vai poder consultar esse vídeo quando quiser. Eu gostaria muito que você, treinador em formação, que busca excelência, utilizasse essas 10 leis do poder para o seu crescimento profissional. As 10 leis vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você gostou do vídeo, deixe um like aqui e compartilhe com todo mundo essas informações. Vamos fazer com que essas informações cheguem a várias pessoas, vários treinadores de sucesso. Até a próxima videoaula!